Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12, no verso 9. Lucas 12, verso 9. Perdão. Lucas 12 mesmo, mas a partir do verso 13. Verso 13, eu vou ler na versão mensagem. Você leia na sua versão NVI, atualizada, corrigida. Muito bacana, muito aquilo que o pastor Eugênio Peterson parafraseou do texto bíblico e diz assim: do meio da multidão, alguém pediu: mestre, ordene a meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu: o que o faz pensar que eu devo ser um juiz ou um mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: tomem cuidado. Olha o que Jesus está falando para nós. Tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que você tem. Em seguida, contou esta história ou parábola, como está na sua Bíblia. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária, mas, preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então decidiu: já sei, eu vou mandar derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra e então direi a mim mesmo: você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite. E seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. E isso que acontece quando você enche o seu celeiro do seu próprio eu e não de Deus. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós glorificamos o teu nome e nós queremos que o Senhor nos dirija nessa noite. Tudo que nós fizermos, falarmos, seja dirigido pelo teu Espírito, aplica aos nossos corações, nos edifica, no nome do teu Filho amado. Amém. Amém, queridos? Eu quero fazer duas coisas antes de nós meditarmos um pouco nesse texto, falando hoje do nosso tema. Vocês sabem, estamos falando sobre em busca de algo maior. Amém? E antes de nós adentrarmos propriamente ao tema, duas coisas. A primeira, eu quero que você faça aí uma projeção na tua própria cabeça. Não tenho papel nem caneta, mas faça aí, se quiser fazer em casa, ou pôr no papel em casa, faça. Mas agora, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que você projete a sua vida em 3 momentos. 3 momentos da sua vida. Você pense aí, rapidamente, 3 momentos da sua vida. Primeiro, você vai pensá-la no passado, 10 anos. Vamos pôr aqui um limite de 10 anos. Como é que estava a sua vida há 10 anos atrás? Eu nasci há 10 anos atrás. Pensou aí? Estamos em 2017, 2007 é o nosso início. 2007, como é que estavam as coisas? Em todos os sentidos. Pessoal, financeiro, intelectual, tudo mais. Pensou um pouco? Amém, irmãos? Amém. Agora, segundo estágio, a sua vida, como está hoje? Sempre em projeção, 2007.
2017. Dá para fazer aí, irmãos, uma comparação? Em alguma área, alguma situação que você mentalize agora. Mentalizei. Mentalizou? Agora, e o terceiro estágio é projete 10 anos. Eu já vi aqui, na cabeça do Gabriel já apareceu um balãozinho assim. Casado, com 2 filhos, correndo aqui já pela igreja. E toda a Michele que namora com o Gabriel, diga amém. Pronto. Brincadeira, tá, Gabriel? A gente só brinca com os íntimos, tá? O cara está ali, desesperado. Projetou, irmãos? 2007, 2017, 2027. Amém, guarde isso com você. E agora a segunda coisa que eu quero fazer, eu quero ouvir uma música com vocês, que é de 81. É uma música de Vencedores por Cristo, é uma música que eu gosto muito também, e essa semana falou muito ao meu coração, é a essência da mensagem, mensagem com M maiúsculo, a mensagem do Evangelho é essa. E eu quero que vocês ouçam essa música, chama Dois Caminhos. Ela é de um álbum chamado Tanto Amor, lançado por Vencedores por Cristo em 1981. Acho que alguns aqui não eram nem nascidos. É essa aqui. Responder-te bem, só porém é certo, cuidado pense bem. Ouve, meu irmão, o que Deus te quer falar. Tome a direção que hoje Cristo quer te dar. Ouve, meu irmão, o que Deus te quer falar. Tome a direção que hoje Cristo quer te dar. Que hoje Cristo quer te dar. Vida eterna. Amém. Que vocês acham? Bonita, não é?
Eu sempre me emociono quando eu ouço essas músicas. Eu era só um garotinho quando ela foi lançada. E algo muito incrível, essa última frase, né? O que Cristo quer nos dar? Vida eterna. Amém, queridos? Deixa eu fazer, antes de falar do nosso tema de hoje, vou falar, já falei tanta coisa. Hoje nós vamos retornar. Não, vamos ler aqui direito. Eu esqueci a minha revista, então eu tive que escrever em grego, que é a minha letra. Mas eu não. Retornando a minha vida ao tamanho da minha vida. Retornando a minha vida ao tamanho da minha vida. E outra pergunta ou reflexão sobre isso que não seja qual é o tamanho da vida. Como é que a gente mede a vida? Alguém poderia dizer, a gente pode medir quantitativamente, quantitativa, longevidade. Há pessoas que medem a sua vida pelos anos que consegue ou que viveu, né? Às vezes quando você vê algumas biografias, né? Acho que há 2 semanas atrás, ou um mês, se eu não me engano, morreu a pessoa mais velha do mundo. Acho que ela tinha 114, 115 anos. Pode ser um parâmetro, né? Para se medir a vida, os anos que são vividos, nascimento e morte. Há pessoas que também podem medir a sua vida pelos bens que possuem. Há pessoas que medem a sua vida pelos bens que acumulam no decorrer da sua existência. Há ainda aqueles que medem a sua vida pelo acúmulo meramente acadêmico, o número de faculdades, de cursos que fez. E há ainda aqueles que medem a sua vida por, digamos, parâmetros espirituais, né? Como às vezes vem aí o currículo, foi isso, batizado em tanto, batizado depois aquilo, depois fez aquilo, depois aquilo outro. Tem um cara que na internet, né, acho que deve ser zoeira, mas a propaganda dele é que ele já tinha ido no inferno 5 vezes e no céu 3. E ele estaria dando testemunho numa determinada igreja, e eu falei, caramba, nem o diabo quis esse, né? 5 vezes devolveu, né? Mas há pessoas que medem, e até vem aquele pomposo título, né? O grande... Eu já disse para vocês qual é a minha opinião, né? Grande não coaduna com servo. Se é grande, não é, e se é servo, não é grande. É a minha modesta opinião, destampada maluca. Porque muitas vezes a pessoa põe o seu currículo à frente, né? Aliás, você vê isso, todos nós temos um pouco de tietagem, né? Com determinados nomes, né? Se vem determinado, já para a fila de oração, né? A gente não tem, talvez, esse costume, né? Mas a gente vai, em nome de Jesus, Deus vai nos curar, nós vamos... Mas não tem, a nossa igreja não, né? Não que a gente não ore, por isso que a gente está fazendo lume às quintas-feiras, trazendo luz sobre oração. E cada quinta-feira eu tenho falado de uma oração de alguém na Bíblia. E tem muita oração, mas muita mesmo, para a gente meditar. Mas a gente vê às vezes, né? Quando vem alguma pessoa assim, ai, olha o fulano. Eu me lembro, eu estava num congresso há muitos anos atrás, e na frente assim, eu estava sentado na terceira fileira, tinha uma outra, e estava ali aquele pastor, na época o cara era o ícone do evangelho no país, né? O cara era, o cara fazia programa na Globo, o cara era o cara. E eu estava atrás, e ele estava sentado, né, esperando a vez dele para pregar, e tinha 2 irmãzinhas atrás dele, e uma ficava na outra assim, toca nele, toca. E a outra ficava assim, ai, será que... Vai, toca.
mais. Tem gente que mede a sua vida, pelo tanto, e os seus joelhos, né? Tem gente que fala, meus joelhos calejados. Tem gente que mede a sua vida porque leu a Bíblia já 20 vezes. Tem gente que mede a sua vida pelo tempo que tem no Evangelho, né? Eu nasci, vou fazer 50. Todos dentro da igreja, né? Às vezes tem gente que mede o seu parâmetro. Tem gente que mede o seu parâmetro de vida com aquele famoso jargão: nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, mereço o céu. No texto que a gente leu, a gente vê uma situação concreta que vira uma parábola e que vira uma grande lição. E que traz para nós exatamente as dimensões do reino do eu e o reino de Deus, que a gente está sempre já repetindo há 3 domingos. A gente vê Jesus pregando, dá para imaginar Jesus pregando, falando das coisas eternas, da salvação, falando do tempo, falando do reino de Deus chegado até eles, e no meio lá da turma, um mané levanta a mão e fala assim: ô Jesus! Só teatralizando, né? E Jesus pode ter, né, algum apóstolo, discípulo, falou: cala a boca, você está pregando. Não, ó Jesus, fala. Manda meu irmão repartir a herança comigo. Caramba, eu fico imaginando essa cena, mano, Jesus está pregando, está falando das coisas de Deus, do reino, da salvação. O cara pode ir para o inferno, e Jesus está falando para ele como não ir, e ele está preocupado com a sua herança. Está preocupado com meramente o seu pequeno reinado, o seu eu. E ele quer que Jesus seja partidor, algumas versões dizem isso, partidor ou mediador entre aquele conflito familiar. Aliás, quer saber, conflito é só discutirmos herança. Tudo é lindo, lembra a música do Peninha? Tudo é lindo, é maravilhoso. Mas quando morre o pai ou a mãe, tem bens, não conosco, né? Todos nós somos crentes, amém? Amém, irmãos? Todo mundo aqui é santo, não é isso, verdade? Oh, aleluia! Ah, irmão, eu que sei. Quando tem que mexer nos inventários, é problema. É problema. Um dia eu tenho um site sou inscrito num site de serviços jurídicos, e aí vem uma consulta sobre essa questão. Aí eu liguei para a pessoa, né? Falei: opa, cliente, inventário é uma ação muito boa, viu? Quando vocês morrerem, deixa já o cartãozinho do Marcelo lá, da família. Né? Tem um professor meu que ele fala assim: enterro de rico, cartão. Enterro de pobre, defensoria. Não é verdade, irmãos? Eu fiz uma vez uma consulta para uma senhora, misericórdia. Eu fiquei lá 1 hora com ela explicando, ela falou: quanto é? Ela falou: só o imposto é 4% do bem. Pelo amor de Deus! A mulher levantou e foi embora, porque o bem era, sei lá, tinha uma casa e um carro, dava 200 mil. Quando ela fez a conta, ela ficou desesperada. E os seus honorários? Aí, irmão, ore por mim. 10 inventários no mês, eu estou na boa. Mas é o tipo de ação fácil e a mais difícil, porque é muita coisa. E quando tem treta, quando tem briga, irmãos, eu cuidei de com um amigo nosso, o inventário começou em 82. A petição inicial ainda estava datilografada. 35 anos depois, o processo ainda não acabou, porque tem briga, porque tem
é muita coisa, é picuinha, é o tudo. Porque ele está ganhando mais ou menos. Aí eu liguei para a mulher, e ela falou assim, como é isso? Aí depois que ela consultou, ela falou, não, que meu irmão é advogado, ele que vai fazer. Eu só quero saber se ele não está me roubando. Aí eu respirei e abençoei a vida dela. Com palavras que não posso referi-las aqui. Amor cristão, muito amor cristão. Eu sou muito amoroso. Mas o reino do eu, ele é isso, ele é passivo. O cara, Jesus está pregando, e o cara levanta e fala, Senhor, meu irmão está me passando a perna, meu irmão está levando tudo, e ainda mais, imagina, né, eu vou imaginando, se ele fosse o irmão mais novo, e ele tivesse 2 irmãos, o mais velho tinha porção dobrada, por causa da lei. E o cara quer, então, ali tem muitas vertentes, mas o cara está medindo a sua vida por aquela herança. E Jesus, logo de cara, vai dizer, voltemos lá ao texto que nós lemos, lá no verso de número 15. Tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida, não é medida, não é mensurada por aquilo que você possui. Qual é o tamanho da sua vida? Ou, mais filosófico e mais amplamente, qual é o tamanho da vida? E, obviamente, utilizando a música que nós ouvimos, só pode ser dois parâmetros de medição, segundo o reino de Deus e segundo o reino do eu. Se for segundo o reino do eu, então realmente a nossa vida é medida por aquilo que nós possuímos. E isso é sério, porque muitas vezes a pregação, a palavra, as mensagens, elas caminham num sentido de triunfalismo, de conquiste aqui para provar que você é filho de Deus, tem aqui para que você esteja em honra. E muitas vezes é associado honra com o deu certo. O honra com conquistou. O honra com venceu. Não tem aquela frase que o vice não vale nada? Que o importante é ser campeão. Então, qualquer coisa na minha vida que eu não seja o primeiro, que eu não esteja em destaque, que eu não tenha retorno, que eu não colha algo material, eu me reputo por fracassado. Quem já não ouviu isso? Deus quer te honrar. Irmãos, Deus quer te honrar. E aí o nosso coração já se abre, a nossa mente já viaja no sonho. Como é que Deus pode te honrar, meu amado? Vocês estão quietos hoje? Daqui a pouco vai ter um bolo. Como é que Deus honra o homem? E aí as mentes e as cabeças férteis e as prédicas triunfalistas, elas dizem, Deus vai te honrar, porque Ele vai te dar um carro novo. Deus vai te honrar, só não vale, vai te dar um marido ou uma esposa nova, né? Porque aí é maldade. Mas tem muita coisa nessa seara. Tem muita coisa. E tudo está, a honra de Deus, Deus me honrou. Por que Deus te honrou? Igual, né, um vídeo que eu assisti, de 2 lutadores de UFC. E depois que o outro encheu a cara do outro de pancada, eu gosto de ver, mas eu tenho dificuldade de assimilar o contexto. Eu encho o cara de pancada, arrebento o cara e depois fala, glória a Deus, Deus me honrou aí. Parece nosso jogador de futebol.
do nosso glorioso Palestra Itália, né, Abdias? Glória a Deus, Deus me honrou, né? Soquei a cara dele, mas glória a Deus, Deus está me dando mais aleluia, arrebentamos eles, aleluia. E manda um palavrão, mas Deus está me tratando aí, Esse é o parâmetro, Deus me honrou. Quando Deus te honra? Quando eu arrebento a cara do outro, quando meu time ganha. Então hoje eu estou em vergonha, São Paulinos dando risada. Não é? Eu tenho que ouvir piadinha, o outro chega e fala, pintou o campeão. Por quê? Porque o Corinthians ganhou 3, quer dizer, ganhou 2, né? Empatou 1, pronto, é o campeão. Deus está nos honrando, aleluia. É igual guerra de traficante, irmãos. É sem brincadeira, lá no Rio de Janeiro tem um morro chamado do Dendê, fica na Ilha do Governador, e uma pessoa que faz trabalho evangelístico lá nos relatou que quando eles saem para tomar um morro vizinho, para entrar numa disputa, eles oram o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, que a gente derrube os alemão lá, que a gente possa matar o Márcio lá, que a gente possa tomar a boca, a senhora ajuda na venda do pó, que muito pó, o pó... Esse é o reino do eu. A gente tira risada, mas a gente não faz isso toda hora. A gente não espera isso toda hora. A gente não se sente mal. Eu estava falando isso ontem para os casais. Todo mundo se lembra, Jesus subiu com os seus discípulos no monte. Quando ele desceu, havia um garoto que tinha epilepsia. Mas todo mundo reputava ele como endemoniado. E ninguém conseguia expulsar. E o pai daquele menino fala para Jesus, Jesus, ajuda aí, porque os seus discípulos não puderam. Aí Jesus vai, cura o menino fica bem, eles vão embora, e no caminho eles vão tudo cabisbaixo, vão tudo triste, vão deprimidos. E fala, puxa, Deus não honrou nós, a nossa fé, a nossa oração. Jesus, por que a gente não pôde expulsar? A gente já fez isso antes. A gente já expulsou, a gente já repreendeu, Nós somos os caras. Somos os teus discípulos. E Jesus olha para eles e fala, essa casta não sai, senão com oração e jejum. Não é a oração e jejum. O modo é intimidade, é o que está por trás. Porque oração e jejum todo mundo faz, ainda mais naquela época. O que Jesus quer dizer é, quanto mais intimidade com Deus, mais autoridade sobre as obras de Satanás. E aí a gente ficou pensando nesse texto, e veja bem, irmãos, aquele garoto não estava com demônio propriamente, ele era epilético, era doente, era uma pena, uma degeneração no cérebro. Né? A Lília, a Daiane, que estudam psicologia, podem explicar melhor, é a questão da falha nas sinapses e blá, 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 blá. Caramba, será que houve há uns 30 anos atrás, quem é cristão há mais tempo sabe disso, que numa determinada situação, as pessoas foram expulsar o demônio de um epilético e acabaram matando, porque ficava batendo a cabeça dele no chão, sai, sai, e realmente saiu a vida. Foi caso famoso, todos os jornais. Há lugar para você no reino. A vida, às vezes, pode ser medida por um copo d'água, né? Pergunte para aquele que está preso e exilado no deserto. Mas, amados, os discípulos estavam chateados porque eles não foram honrados. E às vezes tem determinadas orações que nós fazemos automaticamente, que a gente nem se percebe nos termos. A gente diz, se Deus tivesse me honrado, eu não teria sido mandado embora. Se Deus tivesse me honrado,
E a pergunta é, irmão, você está medindo a sua vida, a sua relação com Deus, por qual parâmetro? Qual é o reino que está em você? Qual o reino que você quer que cresça dentro de você? É preciso retornar ao tamanho da minha vida para entender o que o reino de Deus tem para nós. A mensagem não é carro, a mensagem não é saúde, a mensagem não é casamento, a mensagem não é bens materiais, a mensagem de Cristo que ele deveria estar falando ali, naquele momento, e aquele cara interrompe, ele está falando de vida eterna. E retornar ao tamanho da vida é retornar à vida que nós tínhamos em Deus no primeiro Adão. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, pelo primeiro Adão entrou o pecado, e o pecado trouxe morte. Nós passamos a limitar, a medir a nossa vida, o tamanho da nossa vida reduzida agora. Aliás, tem um salmo que diz que chegar aos 70 já é canseira e enfado. E o que é retornar ao tamanho da nossa vida? Você tem que olhar com esse óculos. Uma lente, o reino do eu. A outra lente, o reino de Deus. Porque no reino do eu, o tamanho da sua vida, ele é mensurado por aqueles parâmetros que eu já disse. Ou é dinheiro, ou é bens, ou é idade, ou é experiência, ou é conta bancária, ou é o tamanho do seu pé, qualquer coisa desse sentido. É assim que se mede a vida. É assim que as pessoas o tempo todo... É isso, o tempo todo nas propagandas que nós temos na TV. Se satisfaça, faça para você mesmo, meça a sua vida, não perca mais tempo, os seus problemas acabaram. Inclusive, né, a propaganda da Organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Todo mundo vai para a igreja para os seus problemas acabarem. Cuidado. A perspectiva do reino do eu sempre é essa. A sua vida é medida. É por isso que quando morre alguém ensimesmado, trancafiado nas masmorras do eu, é o desespero. Porque, obviamente, a vida acabou ali. Eu não estou dizendo de chorar, de sentir, não é nesse aspecto. Eu estou dizendo o desencanto, o desespero. Eu digo essa correria que a gente vive. Esse nosso desespero por ter, por possuir, por alcançar, nada disso é lícito, ótimo. Sonhar também não. Apenas não meça a sua vida por aquilo que você tem, por aquilo que você pode possuir. Apenas não cometa, eu falo para você que é mais fácil falar você do que eu. Mas é óbvio que eu estou absurdamente incluído no que eu estou dizendo. E às vezes, em nome do reino do eu, você trata, digamos, qualitativamente, é aquela coisa, o cara tem bens, mas ele não tem sequer família para desfrutar dos bens que ele tem. O cara tem, você vê que esse é, por exemplo, o grande drama, o grande conflito de muitos artistas. Muita gente boa, que canta, que nos embala, que nos conduz. Daqui a pouco você fala, por exemplo, aquele Williams, como é que chama? Puxa, o cara fez um monte de filme, sempre comédia. Robin Williams, né? O cara, como que ele morreu? Ele se matou. Kurt Cobain, né? Esse outro agora, que morreu semana passada. Como que é o nome dele? Hã? O Cornell, né? O Cornell, sei lá. Está medindo a sua vida para chegar no silêncio
do seu quarto, como diz aquela canção do Fagner. No silêncio do seu quarto, você se desespera. E eu tenho a triste notícia, inclusive, pessoas que se dizem cristãs, vivem esse dilema. Nós vivemos na depressão, na vergonha, né? Nesses termos, porque talvez alguma coisa não está acontecendo como nós esperamos, imaginamos, oramos inclusive, e aí nós ficamos medindo a nossa vida como um fracasso, naquela régua que eu disse 10 anos para trás, hoje e 10 anos para frente, tem muita gente que olha e se desmerece. Eu digo a você, meu amado, eu digo a você com toda certeza, vamos retornar e vamos buscar algo maior, medir a nossa vida pelos parâmetros do reino de Deus. Amém? Medir a nossa vida pelos parâmetros do reino. Aliás, o apóstolo Paulo diz, por exemplo, quanto à questão da idade e da doença, ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ainda que o meu tabernáculo terrestre se desfaça, o meu interior se renova dia a dia. Amém? O apóstolo Paulo fala ainda que nós podemos viver como nada tendo, mas possuindo tudo. Jesus Cristo, em Mateus 6,33, que tem que ser esse divisor de águas, esse é o algo maior que nós temos que buscar. Ele diz, buscai primeiro, vamos lá, quem sabe de cor? Buscai primeiro, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Está relegado ao esquecimento. Sabe que hora que eu lembro desse versículo? Só na hora da oferta. É isso mesmo, está vendo? Até a criança riu, porque ela sentiu a unção. Ela falou, é verdade. É isso. Só se lembra buscar em primeiro lugar no reino de Deus quando tem que encher o cofre da igreja. Mas é muito mais amplo. Porque antes de Jesus falar isso aqui, ele diz assim, lança a tua ansiedade sobre mim. Não é isso que ele diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Oh, meu Deus. Aqui a gente não manda fazer nenhum gestual, mas eu mandaria você levantar as mãos e falar, Senhor, me ajuda. Porque, meu Deus, às vezes eu fico medindo a minha vida pelo que eu tenho na minha despensa, porque eu tenho no meu guarda-roupa, pelo que eu tenho, né, as mulheres, né, pelas milhares de botas e sapatos e bolsas que vocês nunca têm. E abre e fala, eu não tenho com que me vestir. Calma, Gabriel, vai chegar lá. 5 partes do guarda-roupa só de sapato. E você fica lá com a sua reda espartezinha. Um sapato preto e um marrom. Cadê a Adriana? Não está aí, né? Não, senão ela fala, que mentira. Ele ocupa 2 pares do guarda-roupa. Não, e ainda fala que não tem. Não, não tem, porque não combina o sapato azul, combina com a bolsa azul, mas não tem o friso. É a moda, é a moda. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, Paulo vai dizer, antes as vossas petições sejam conhecidas com ações de graça. Filipenses 4. Meu irmão, eu preciso aprender a orar assim. Senhor, obrigado porque eu não tenho. Obrigado, Senhor, porque eu tomei pau na prova, porque eu não estudei e tentei colar e o professor deu 0. Louvado seja o teu nome. Eu preciso aprender a orar assim, eu preciso retornar a minha vida com Deus. A minha vida está tomando contornos daquilo que não, ela está tomando contornos de uma vida limitada só pelo aqui e pelo agora. E o que a mensagem de Jesus que nós ouvimos na canção é vida eterna. Amém, queridos? Amém. E lá o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Timóteo 6,7, por favor, eu já estou encerrando, meu Deus.
1 Timóteo, esse assunto tem me empolgado, porque ele tem me convertido. Tem me convertido ao Senhor mais e mais, como nós cantamos aqui. A gente está muito equivocado. A nossa fé está muito baseada no aqui e no agora. 1 Timóteo 6,7. Leiam aí para mim, por favor. Amém? Como que você chegou ao mundo? Sem nada, ainda que seu papai e sua mamãe compraram o berço, pintaram o quarto, fizeram roupinha, toquinha, tudo tchu. Você, como você nasceu? Na hora ali que o médico tirou da barriga da tua mãe, por cesárea ou por parto normal, como é que você veio? Nu. E como é que você parte daqui? Você vai vestido. É óbvio. Só na praia de nudismo que o cara vai nu. Mas como é que você parte daqui? Sem nada. Você já viu alguém carregar um caminhão de mudança com o seu caixão? Não. Mas os faraós tentaram. Muitos tentaram. Enterra-me com os meus bens, porque na outra vida, aliás, tinha comum nas múmias, nos túmulos que não foram violados, ou na época que foram descobertos, havia arroz, havia uma série de situações, porque, bota comida. Diz a história que o primeiro imperador chinês foi enterrado, sabe aqueles bonecos de terracota famosos? Ele construiu um exército de terracota para protegê-lo na outra vida. E mais, ele foi enterrado com as suas concubinas e esposas que ele ainda não havia conhecido maritalmente. E elas foram enterradas vivas. Porque ele precisava de mulher na outra vida. A máxima, irmão, pode falar o quê? Mas tem as encadernações. Irmão, pode vir na encadernação que se vier. A verdade é sempre a mesma. Veio nu e saiu sem nada. E lutou tudo. Qual foi a frase de Jesus na historinha dele? Louco, você vai bater as botas essa noite. E os seus bens? E aquela briga? E aquela discussão? E aquela ignorância? E aquela inimizade criada? E a sua família que você não quis mais olhar na cara? O que vai acontecer com tudo que você acumulou? Cartão, se você tem muitos bens, procure-me no escritório. Vai cair lá para mim. E vai cair na mão de um juiz. E se não tiver acordo, o juiz vai dizer, é assim, ó. Você veio sem nada, vai sem nada. Então, meu irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. A promessa do reino de Deus é você viver eternamente nesse reino. Essa é a promessa. Esse é o algo maior. Isso era o que Adão tinha, isso era o que Eva tinha. Eles estavam em Deus, eles estavam com Deus, eles provinham de Deus, eles se relacionavam com Deus. E eu não sei como seria a reciclagem no mundo, como é que se haveria morte, se a morte seria toda essa dor que nós temos hoje. O que a gente sabe é que a morte é uma pena. Do pó vieste, ao pó tornarás. Mas Gálatas 3,13 tem uma promessa poderosa para nós. Em Cristo Jesus, todas as maldições foram quebradas e nós herdamos as bênçãos de Jesus Cristo. Você é herdeiro do reino de Deus. A sua vida não é medida pelo que você possui. A sua vida é medida porque Deus te possui. E quando os teus olhos fecharem aqui,
nesse tempo, nesse cronos, você vai ressuscitar, ou vai despertar para viver a eternidade com Deus. Essa é a mensagem sonegada. Esse confronto, essa música, com mais de quase 40 anos, ela nos confronta a dois caminhos. Ouça bem, meu irmão, o que Deus te quer falar. Tome a direção que hoje Cristo quer te dar. Vida eterna. Amém, queridos? E muita gente interpreta errado. Acho que é Deuteronômio 30, quando Deus fala ao seu povo: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais. E eu vou te dizer, só a vida em Cristo Jesus. Nos rendamos. Nos rendamos ao autor da vida. Continue trabalhando, como nós sempre dizemos. Continue sonhando. Continue estudando. Mas nunca ponha a plena confiança naquilo que você possui. Honre a Deus. Não é Deus que te honra, não, irmãos? Honre a si mesmo, ao seu próximo, à sua família, desfrutando bem. Comprou um equipamento, não é equipamento que eu quero falar, comprou um aparelho de jantar novo, coma nele. Amém, irmãos? Amém. Comprou prato novo, usa. Quebrou, joga no lixo. Não faz, tem gente que faz um esparradela. Quebra meu prato! Eu comprei um sofá e não posso sentar. Tira o pé do meu sofá. Bota o pé no sofá. Porque é muito curto o tempo que você vai usar. Amém? É ou não é? É muito pouco tempo. Se você não bater com as botas logo, logo, você vai ficar com esse sofazinho aí uns 10, 20, 30 anos. Vai. Usufrua com graças a Deus. Honre ao Senhor, louvando, bendizendo, agradecendo. Olhe para a tua esposa, para o teu marido, louve a Deus. Fala: meu Deus, é velho, mas é meu. É cheio de dores, é corintiano, mas eu sei que isso é uma prova mais difícil. É fácil amar um palmeirense, porque é o belo de Deus na terra. Amém? Ame a sua esposa. Compre o sapato para ela. Aí, tá vendo? Tudo no reino do eu peguei vocês, foi de propósito. Porque vocês iam falar: não, pastor, não precisa comprar sapato para mim, não. Basta uma rasteirinha que eu estou contente. Em todas as coisas eu dou glória. Está vendo como pega? Honre os seus filhos. Filhos, honrem os seus pais. Amém, glória a Deus. Não deu para dar Adidas? Dá o Trididas mesmo. Ou dá o Ardidas mesmo, que vem na 25 de março. Lembra? Tinha o Lecoq Sportif. Minha mãe me deu o Lecheval Sportif. Vocês lembram do Lecheval? Mano, uma imitação do caramba. Sapato, o solado no sol, meu. Você não aguentava, que esquentava, parecia que ia ferver o pé. Eu me lembro que eu comprei, fui na 25 uma vez, quando eu descobri a 25, comprei um Nike Air com mola da 25. Cara, choque, né? Choques. Meu, era um choque mesmo. As molas, não existia mola, era um maciço de... Eu usei uma vez só, quando eu pisei, doeu no cérebro. Mano, honre, meu amado, viva, desfrute com graças a Deus. Qual é o tamanho da sua vida? Reflita. Reflita. E volte
ao tamanho da sua vida que nós tínhamos em Deus antes do pecado. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Vamos orar, irmãos.